família. Amo minha família. Eu amo a minha família. Eu amo a minha família. Eu amo a minha família. A minha casa, a minha família. É o projeto de Deus. A minha casa, a minha família. É o projeto de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, foi Deus que me deu. Meus amigos, meus irmãozinhos, foi Deus que me deu. A minha casa, a minha família. É o projeto de Deus. A minha casa, a minha família. É o projeto de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, foi Deus que me deu. Meus amigos, meus irmãozinhos, foi Deus que me deu. Por isso, canto palmas, eu canto dando glória a Deus. Por isso, canto palmas, eu canto dando glória a Deus. A minha casa, a minha família. É o projeto de Deus, a minha casa, a minha família. É o projeto de Deus, tudo que tenho, tudo que sou, foi Deus que me deu. Meus amiguinhos, meus irmãozinhos, foi Deus que me deu. Oi, olha eu aqui! Estavam com saudades de mim? Estão acompanhando todos os vídeos que têm vindo todas as semanas com os outros tios? Eu sou a tia Kesley e estou aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto muito sério. Vamos orar primeiro? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça em sinal de respeito e reverência ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso nas nossas vidas. Deixou uma história tão grande relatada para nós, para que hoje nós possamos entender o plano do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos desejou e com isso nós queremos também desejar o Senhor, Pai. Que seja assim comigo, que seja assim com quem está do outro lado da telinha, Pai, e com todos aqueles que ouvirem a palavra do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Olha, hoje vamos falar de um assunto tão sério, mas tão gostoso, porque ele mostra uma realidade que Deus deixou para nós. O assunto hoje é salvação. O que é a salvação? Ser salvos do quê? Estranho, né? Pois é, somos salvos de sermos escravos do pecado. Somos salvos de sermos deixados na nossa eternidade sem a presença de Deus. A Bíblia nos dá dois caminhos: a presença de Deus eternamente e sem a presença de Deus eternamente. E essas escolhas quem faz somos nós. Porém, nós temos uma dívida tão grande com Deus por conta do pecado que seria impagável e nós não temos como pagar esse valor. Então Deus montou um plano de salvação para mim e para você e para todo aquele que desejar ser salvo. Pois o Evangelho, que são as obras de Cristo aqui na terra, é o poder de Deus para a salvação. Então as obras de Cristo aqui na terra é o poder de Deus para que possamos ter salvação, uma coisa que nós nunca teríamos.
Pois com o pecado, por causa de um homem, Adão, sim, por causa lá de Adão no Éden, nós tivemos o pecado. E esse pecado veio atingindo todos os seres humanos após Adão. Todos aqueles que nasceram depois de Adão vieram provenientes desse pecado. E com isso, o pecado nos separou de Deus, ou nos separou de Deus, fazendo com que estivéssemos aqui no pecado e Deus lá. E com isso, este meio, nós não temos como ter contato com Deus. Então Deus fez um plano para que neste meio nós pudéssemos ter uma ligação com o Senhor. Muitos buscam a salvação através da religião, muitos buscam a salvação através da meditação e de sermos bons. Mas podemos ser bons o quanto for, não teremos a salvação. Sabe por quê? Porque por mais que eu seja bom, não anula o mal que eu já fiz. Não tem como. Então assim, se eu nasci no pecado e começar a fazer coisas boas, as coisas boas são boas, mas por conta desse pecado, por mais bom que eu seja, estou separado daquele que me criou, estou separado de Deus. Então eu não tenho mais ligamento com Ele, não tenho mais ligação com esse Deus. E com isso, por mais que eu seja bom, nunca vou merecer a salvação. Nunca vou merecer, a salvação é estar ligados em Deus. Nunca vou merecer estar ligados a Deus. Então você pode ser bom quanto for, ou mal quanto for. A condenação é a mesma, pois a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos da graça estamos. Então não temos salvação. Deus vem e elabora um plano perfeito, um plano de salvação. Adão nasceu e pecou, então a partir daí todos os homens são pecadores e não têm mais ligação com Deus. Mas então vem Jesus na barriga da sua mãe, implantado pelo próprio Espírito Santo e gerado ali como homem, como eu e você, nasceu. Mas não nasceu com esse contato com o pecado de Adão, com esse pecado que Adão cometeu lá atrás da desobediência. Ele nasceu vindo do próprio Espírito Santo no corpo de mulher. E esta mulher, Maria, deu à luz a este filho. E Jesus aqui nessa terra fez todas as coisas que ele poderia ter feito de bom. Porém, ele estava ligado com Deus desde o princípio, pois ele não pecou. Então, quando Jesus vem e enfrenta a morte, enfrenta o julgamento, a morte, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Esta é uma condição de uma lei que Deus deixou, e Deus não pode se voltar contra a sua própria lei, porque está na essência de Deus. Então quando vem um homem que não tem pecado, nem ligação com o pecado, porque ele não vem de uma semente humana, ele vem de uma semente divina, que é o próprio Deus, ele se torna alguém ligado em Deus. Porém, ele teve sono, ele teve fome. O próprio Deus levou ele ao deserto para ser tentado. Foi tentado com corrupção, foi tentado com ganância, foi tentado pela fome. Mas em todo momento ele sabia que o que ele tinha em Deus era muito melhor do que o Adão perdeu com Deus para assumir o pecado. Então, nesse momento, Jesus assume o ministério e prega sobre esta terra, realiza curas, realiza várias outras coisas. E com isso, ele mostra para nós como sermos novamente ligados em Deus. Só que nós só podemos ser ligados em Deus se pagarmos a dívida que temos com Deus. Mas nem eu, nem você, nem vivendo 1000 anos, nem vivendo 2000 anos, nem vivendo eternamente, vamos ter esse dinheiro para poder pagar a Deus o dano que fizemos de desprezar a sua palavra, de não crer que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra. Agora, Jesus vem, é humilhado, açoitado. O que são açoites? Ele apanhou muito. Ele é crucificado vivo. Não mataram o corpo dele e penduraram numa cruz. Pregaram pregos em suas mãos.
e em seus pés. Colocaram-lhe uma coroa de espinho e furaram o seu lado para que ele pudesse morrer mais rápido, para ver se ele estava morto. Só que lembra que uma das leis de Deus é o salário do pecado é a morte. Mas se Jesus não pecou, por que ele teve que morrer? Aí está a palavra-chave da salvação. Jesus não tinha que morrer. Ele não precisava morrer, porque ele ainda estava ligado em Deus. Ele não tinha uma dívida com Deus. Mas ele olhou para mim, para você. Ele olhou para todos os homens e todas as mulheres que já tinham nascido e que ainda vão nascer e disse: eu vou morrer por esses, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça por causa do pecado, não pereça porque se afastou de Deus, mas tenha a vida eterna. E essa vida que Deus nos promete é uma vida em abundância. E não é uma abundância de riquezas, do melhor carro, a melhor casa. É de uma felicidade que aqui nessa terra a gente não encontra. A gente só encontra essa felicidade, esse acalento, esse preenchimento em Deus. E por mais que o homem possa ter várias conquistas e felicidades terrenas, ele não tem esse preenchimento. Nós merecíamos morrer essa morte que Jesus morreu. Todos nós, seres humanos, a partir do pecado, merecíamos essa morte. Mas Jesus foi lá e pagou esse pecado. E por que se nós morrêssemos, não ia ter sido pago a nossa morte? Não ia ter sido... Se eu morresse como Jesus, não pagaria. Porque eu estou em pecado. Então só uma injustiça poderia ser para nos tornarmos justos. Então Jesus morreu injustamente para pagar o que foi feito conosco, porque a nossa justiça seria a morte. Então, a partir do momento que Jesus morreu de uma forma injusta, ele pagou para Deus os nossos pecados. Ele pagou para Deus o valor que nós tínhamos em dívida com Deus. E quando ele pagou esse valor com Deus, nós tivemos direito a nos religar a Deus e nos tornarmos filhos de Deus novamente. Existe um versículo lá em Romanos 10, 9, que diz: se com tua boca confessar que Jesus é o teu Senhor e com o teu coração creres que Deus ressuscitou ele entre os mortos, serás salvo. Então nós temos que crer que Jesus o ressuscitou dentre os mortos. E por que ele pôde ressuscitar desta maneira, com um pagamento para viver eternamente ao lado de Deus, como Deus, sentado à sua direita? Porque ele não tinha pecado. Então quando ele morreu injustamente, ele pôde dizer: morte, eu me levanto, porque eu não deveria estar aqui. Eu estive aqui injustamente, mas eu estive aqui injustamente porque eu quis pagar o preço do pecado para toda a humanidade. Agora, se todos nós somos salvos, então podemos viver a vida que queremos, que somos salvos? Não tem preço e não é por merecimento. Mas não podemos ser salvos assim. Assim como nós temos os hospitais, que nós podemos ir lá e ser atendido gratuitamente, com o pagamento dos nossos impostos, claro, mas vamos lá ao hospital e recebemos esse tratamento por algum motivo. Assim é a salvação. Nós temos que ir até Deus e confessar Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e que crer no nosso coração que Jesus foi ressuscitado por Deus entre os mortos, para que quando nós crescêssemos no seu sacrifício fôssemos salvos. Então assim alcançamos a salvação. Alcance a salvação hoje também. Peça ao Senhor Deus que revele ao seu coração esse sacrifício de Jesus que foi injusto. A injustiça de Deus tornou a nossa justiça. Então somos justificados em Deus por causa da injustiça que o próprio Deus, Jesus, sofreu através do pagamento dos nossos pecados. Vamos orar e agradecer ao Senhor? Se você quiser orar comigo, pedindo a Deus que Jesus seja o seu Salvador, crendo que Ele foi ressuscitado entre os mortos, faça isso comigo, para que a salvação, que é
poder de Deus, através do Evangelho de Jesus nessa terra, possa alcançar você, a sua família e todos os seus amigos e quem mais a sua vida puder atingir. Vamos orar? Pai, nós oramos hoje, Senhor, agradecidos pelo sacrifício de Jesus e agradecidos, Senhor, porque Jesus entregou a sua vida no nosso lugar. Mesmo sendo injusto isso, Ele fez por nós. Nós agradecemos e queremos pedir que o Senhor venha ser o Senhor da nossa vida, que Jesus seja o nosso Salvador, e queremos crer no nosso coração com todo o poder de vida que o Senhor nos deu, que o Senhor ressuscitou Jesus entre os mortos, para que possamos crer hoje e sermos salvos em Ti, Pai, em nome de Jesus, amém? Mas aquele que crê e continua pecando, ele não creu, ele não entendeu o que Jesus fez na sua vida. Então assim, o pecado vai acontecer, porque a Bíblia fala que todos nós pecamos, mas ele não vai ser mais uma prática inconsciente na sua vida, ele vai ser uma prática consciente. E nós só entendemos que pecado é pecado porque a palavra de Deus nos revela através das obras de Jesus e através das suas leis, ok? Olha, não esquece, nós temos lá nossas redes sociais. Deixa o seu like e vai lá no Instagram, escreve para nós lá, vai lá, segue a gente no @CCKidsPirituba. Beijo, tchau, até a próxima.